Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Invest. E hoje, dando continuidade à série de vídeos sobre fundos imobiliários, eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar analisando um fundo imobiliário. Primeiro, eu vou mostrar alguns indicadores e algumas questões que vocês podem estar usando para fazer a análise de um fundo quando vocês forem selecionar para investir. Depois, eu vou mostrar um site que normalmente é o que eu mais utilizo para justamente verificar esses indicadores e algumas outras questões importantes na sua tomada de decisão, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Primeiro de tudo, quatro indicadores essenciais para se avaliar um fundo imobiliário, sendo que eles não são os únicos, mas são alguns indicadores que você pode estar batendo o olho ali e utilizando, às vezes, para uma análise rápida, lembrando que o ideal é que se faça uma análise aprofundada antes de tomar sua decisão, ok? Então, primeiro, desses quatro que eu considero que é o mais importante de todos, é a taxa de vacância, principalmente a vacância física, porque também existe a vacância financeira. Bom, a vacância, como eu falei no vídeo anterior, nada mais é do que a área vaga dos imóveis, né? Do imóvel ou de todos os imóveis que aquele fundo possui em seu portfólio, beleza? Então, nada mais é do que a área vaga dividida pela área total do fundo vezes 100, que vai te dar um percentual de área vaga, né? Então, assim, bons imóveis, como o que eu vou mostrar para vocês de exemplos, tende a ter uma vacância abaixo de 5%, historicamente abaixo de 5%. Vocês vão notar isso. Tanto que eu coloquei ali, ó, vacância física acima de 15% exige análise detalhada da qualidade dos imóveis e ciclo do setor. Esse 15% foi um número meio arbitrário, mas é considerado um número alto, né? Eu considero que particularmente acima de 10% já é considerado um número alto, que você tem que fazer uma análise. Ué, por que esses imóveis estão vazios? Porque de todos, se ele tem 10 imóveis, por que um está vazio, né? Que seria os 10%. Então tem que se procurar saber. Às vezes ele vai estar no momento vazio, porque, por exemplo, quem alugava venceu o contrato ali de quem fazia a alocação e agora eles estão no momento de procura de um novo locatário. Então pode ser esse momento de transição ou se é uma questão que vem se arrastando já há algum tempo. Por que a vacância é importante? Porque quanto mais vazio está um imóvel, né, uma quantidade de imóveis daquele fundo, menos contrato de aluguel ele possui, logo ele recebe menos aluguel, logo indiretamente, né, ou diretamente, isso vai impactar direto na quantidade de dividendos que você recebe, porque o dividendo vem do lucro dos imóveis daquele fundo. Se ele tem menos imóveis alugados, por exemplo, ele vai lucrar menos e logo ele vai ter menos para distribuir entre os cotistas. Então tem que ficar de olho nessa questão da vacância física e também existe a vacância financeira. A vacância financeira nada mais é o seguinte: daqueles locatários que estão alugando aqueles imóveis do fundo, quantos não estão pagando, quantos não estão honrando seu contrato de aluguel? Mesma lógica, né? A partir até ali em torno, vocês vão ver que bons imóveis ficam nessa casa de 3, 4, 5%, acima de 10% já é bom ligar um alerta, ok? Alavancagem, que nada mais é do que a dívida, né? Ou o LTV, que basicamente é a dívida total do fundo dividido pelo valor total dos ativos vezes 100, onde você basicamente consegue saber o quanto aquela dívida representa no fundo, né? Ou seja, se é um valor referente ao valor total de ativos, o ideal é que a dívida não seja tão alta a ponto de se comparar com o total de ativos, né? Eu considero que bons, embora dificilmente tenham imóveis que não vão ter certa alavancagem, mas quanto menor a alavancagem, melhor. Isso que vocês têm que ter a noção, né? Inclusive, eu coloquei ali, alavancagem acima de 30% exige análise do custo da dívida versus a Selic, né? Como eu já expliquei anteriormente em outros vídeos, essas dívidas estão atreladas à taxa básica de juros, que é a Selic. No momento de juros altos, como agora, se esses fundos imobiliários ou mesmo empresas, como vocês vão ver em ações, estão muito alavancados, têm muita dívida, os juros dessa dívida tende a ser cada vez maior ao longo do tempo e com os juros elevados, né, fica difícil ter um controle por esses fundos, dessa alavancagem, dessa dívida. Então, quanto mais dívida
para resumir, quanto mais dívida esses fundos imobiliários têm, os imóveis têm, mais juros eles têm que pagar, correto? Quanto mais juros eles pagam, menor é o lucro líquido que eles vão ter para distribuir na forma de dividendos. Então, se você está buscando renda ao investir em fundos imobiliários, você tem que se atentar à dívida, à quantidade de dívida que aquele imóvel tem, que aquele fundo imobiliário tem, justamente pensando em quanto você vai receber no final. Quanto maior a dívida do fundo, menos você tende a receber em forma de dividendo, ok? Outro ponto, já um pouco menos importante, que é o preço sobre valor patrimonial, que nada mais é o preço de mercado da cota daquele fundo imobiliário, né? Preço de mercado é o preço que você vê, eu vou mostrar para vocês ali, vocês vão ver, quando você vai negociar para comprar uma cota do fundo imobiliário, beleza? E o valor patrimonial por cota é o quanto cada cota representa do patrimônio de fato daquele fundo. Como assim, Matheus? Pessoal, fiz um corte para ficar melhor a explicação que eu ia dar a respeito dessa questão do valor patrimonial e do valor por cota mercado. Então vamos lá, imagine que vocês têm um imóvel que vale R$100. Esses R$100 equivale ao valor do patrimônio, ou seja, equivale a todo o imóvel, né? E imagine que você tem 100 cotas, cada uma valendo R$1, né? Ou seja, cada cota dessa representa uma parte, né? Desse imóvel, no equivalente de R$1, cada cota, que todas somadas, já que são 100, vão dar R$100, que é o valor do patrimônio, que é o valor do imóvel. Claro? E aí você negocia a mercado essas cotas. Então, vamos supor que nas negociações a mercado, as pessoas, né, os investidores ali, os negociadores, vão, por exemplo, poder negociar o preço que eles quiserem. Então, pode ter gente que vai vender, ao invés de R$1 cada cota, vender a 90 centavos. Da mesma forma que vai ter gente que pode vender a 1,10, né? Então, quando você soma o valor que estão sendo negociados, essas 100 cotas, você vai ter uma média, né? Que tende a não necessariamente convergir, né? Quando você soma todas essas cotas negociadas a mercado, com o valor do patrimônio, que é os R$100. Então, por exemplo, pode ser que a mercado, na negociação de mercado, o valor patrimonial, quando se soma todas as cotas negociadas a mercado, seja de R$105, sendo que o imóvel vale 100, entendeu? Então, é isso que é o P sobre VP. É o preço de mercado, né, de cada cota, dividido pelo valor patrimonial da cota. Qual que era o valor patrimonial da cota? R$1. Eram 100 cotas do imóvel de R$100. Cada cota era R$1. E no mercado, essas cotas estão sendo negociadas, por exemplo, a R$1,05. Quando você divide um pelo outro, você vai ter, por exemplo, a cota de 1,05 a mercado dividido pelo valor da cota patrimonial, do patrimônio mesmo, do imóvel, que ela vale, você vai ter 1,05 dividido por 1, que vai dar, acho que 1,05, exatamente. Então, você tem esse valor, esse P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial. Então, de forma geral, um P sobre VP acima de 1, que foi o caso desse exemplo que eu dei, que deu 1,05, quer dizer que, por exemplo, a mercado, esse imóvel está sendo sobrenegociado. E aí você tem que analisar o porquê ele está sendo sobrenegociado. Normalmente, bons fundos imobiliários com bom histórico vão tender a ser sobrenegociados. Isso também depende do ciclo de taxa de juros, ciclo da economia. Vocês vão ver, por exemplo, no fundo que eu vou mostrar, que eu acho que ele está sendo negociado a 1, P sobre VP igual a 1. Né? E até pouco tempo atrás ele estava abaixo. Por quê? Isso é um efeito direto dos juros altos. Se você não está entendendo o que eu estou falando exatamente agora dessa relação de juros altos com fundos imobiliários, eu te recomendo assistir a parte 1 desse vídeo. Beleza? E se o P sobre VP estiver abaixo, isso pode representar uma oportunidade. Porém, se ele está sendo negociado abaixo de 1, você tem que procurar os porquês. Pode ser que a expectativa de mercado é que aquele fundo não está tão bom, está passando por algum tipo de dificuldade, a vacância física ou financeira está elevada e as pessoas estão vendendo abaixo do valor que ele valeria, ou também pode ser uma questão de ciclo de juros ou de mercado. Então, você tem que procurar entender essas coisas, pesquisar, estudar e entender, beleza?
E ali embaixo coloquei o exemplo, né? P sobre VP menor do que 0,85 pode ser oportunidade. P sobre VP acima de 1,3 existe justificativa clara da qualidade dos ativos. Beleza? Por fim, o menos importante de todos, porque ele é uma consequência, é o dividend yield. Tá? Aqui nada mais é que o quanto de rendimento você recebe investindo naquele fundo imobiliário. A conta é muito simples. Você pega os dividendos pagos nos últimos 12 meses, divide pelo preço atual da cota do fundo imobiliário e multiplica por 100, que você vai ter um valor em porcentagem. Por exemplo, logo ali abaixo, você tem um fundo imobiliário que te paga 80 centavos por mês, você multiplica 80 centavos por 12, né? Perdão, vou voltar ao exemplo do início. Você tem um fundo imobiliário cujas cotas são negociadas a R$100 cada um, e ele paga 80 centavos de dividendo por mês. Então, você pega esses 80 centavos, multiplica por 12, né, divide pelo valor da cota, que é 100, e multiplica por 100 depois. Esse exemplo aqui, né, antes que alguém fale, óbvio, matematicamente você poderia até fazer uma gambiarra ali, mas é só para você entender que o procedimento do cálculo tem que ser feito dessa forma. Matheus, preciso fazer esse cálculo? Não, tem site que já te entrega isso de mão beijada. Beleza? É só para efeito didático essa explicação. E se você quiser fazer o cálculo, você segue justamente essa ordem dessa forma que está aí. Beleza? Então, nesse exemplo que eu dei, quando você faz a conta, vai te mostrar ali que o rendimento desse fundo hipotético é de 9,6% ao ano. E aí, o que é o ideal? Comparar com a taxa de juros vigente no momento. Nesse exemplo, seria meio que negativo, porque a taxa de juros em 14,25% é mais atrativo você deixar na renda fixa do que ficar investindo no fundo imobiliário que está te pagando 9,6%. Porém, entenda o seguinte, são ciclos de mercado, tá? Vou falar de forma resumida. Isso eu falei também na parte anterior. São ciclos de mercado. Então, às vezes, uma taxa de juros elevada abre boas oportunidades de investimento em renda variável para quem vai levar para o longo prazo. Beleza? Inclusive, muito provavelmente na parte 3 desse vídeo, vocês vão ver um comparativo aí de, não lembro se é 13, 14 ou 15 anos, de alguns fundos imobiliários, com a renda fixa e com o Ibovespa, por exemplo, em que esses fundos que eu peguei de exemplo ganharam. Beleza? Então, vocês não podem levar tudo ao pé da letra. É por isso que a diversificação de portfólio é uma coisa muito importante. Você tem que ter, eu acredito, Matheus, que você tem que ter fundos imobiliários, ações, renda fixa, ações do exterior e até certo ponto Bitcoin também entraria, ou quem for até mais conservador, talvez ouro, investir em imóveis, terras e etc. Beleza? Então, eu acredito no poder da diversificação, porque por causa dos ciclos econômicos. Num momento determinado, investimento sobe, né, valoriza, outro desvaloriza, mas no longo prazo tudo tende a crescer dentro de um portfólio de investimentos diversificado, ok? Então, agora, pessoal, vou mostrar para vocês um site que eu uso, eu gosto de usar para essas análises rápidas, é o que eu mais costumo usar, que é esse aqui, ó. Ah, não. Eu vou para ele, depois eu mostro para vocês mais ou menos para que serve esse site aqui, tá bom? Inclusive, eu vou mostrar na próxima parte desse vídeo aqui, para falar a verdade. Então, o site que eu gosto de usar é esse que vocês estão vendo na tela. Investidor 10, beleza? Só jogar no Google Investidor 10. E aí, aqui basicamente, ele tem uma lupinha ali em cima. Eu vou voltar para a área inicial para vocês verem aqui. Aqui, ó, ele abre dessa forma, quando você pesquisa por ele. Você, por exemplo, vou entrar aqui só para vocês verem, ó, clicou aqui, ó, num desses Bitcoin, ele vai abrir a tela com várias informações a respeito. Beleza? Quer procurar um ativo? Eu vou voltar para o ativo que eu vou usar de exemplo. Você vem aqui e digita. Beleza? E aí você acha o resultado aqui, clicou, vai abrir essa tela aqui com inicialmente várias informações, incluindo algumas que eu falei agora há pouco. Você vai ter ali, aqui, ó, PTLG11, cotação. Ou seja, neste exato momento da gravação desse vídeo, o mercado está aberto, é 1h02 da tarde agora, né, nesse momento. Ele está sendo negociado a R$ 102,55. Às vezes, tá, tem um atraso. Não quer dizer agora que se eu abrisse a corretora, ele ia estar nesse valor, mas deve estar em torno disso aí. Né? Isso aqui que vocês estão vendo é a valorização que teve no dia. E aqui, ó, dividend yield. Lembra que eu acabei de falar com vocês? Ó, BTLG 11, dividend yield dos últimos 12 meses, 9,30%. Ou seja, nos últimos 12 meses,
pagou 9,30% de dividendo. 9,30% em relação ao quê? Em relação à cota dele. Ou seja, ele pagou 9,30% de dividendo em relação à cota dele. Mais para baixo vocês vão ver mais ou menos o quanto ele está pagando por mês. Beleza? P sobre VP. Ah, tá. Outra observação. Vocês veem, ó, tem uma interrogaçãozinha aqui. Tá vendo? A interrogação, ela te explica o que é aquilo. Então, por exemplo, dividend yield mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa, ou no caso dos fundos imobiliários, nos últimos 12 meses. Cálculos, proventos pagos no período de 12 meses, dividido pelo preço atual da ação, e para você ter em percentual, é só multiplicar por 100. Beleza? P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, mesma coisa aqui, ó, interrogação, indica o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1 indica que a empresa está sendo vendida por menos que seu valor real. Acima de 1, negociado acima do seu valor real. Beleza? E por aí vai. E aqui vamos começar alguns outros pontos que eu não coloquei lá que eu considero importante. Primeiro, liquidez diária. Liquidez diária nada mais é o quanto em valor é negociado por dia naquele investimento, ação, fundo imobiliário, etc. Esse BTLG11, e eu acabei esquecendo de falar, isso aqui não é uma recomendação. Eu peguei esse porque é um fundo grande, que é muito negociado e que é bastante conhecido, para ficar mais fácil de mostrar para vocês, beleza? Então, esse BTLG11, ó, ele negocia 11 milhões e 490 mil reais por dia. Então, tem muita liquidez. Você consegue comprar a cota dele a hora que você quer, basicamente, e vender a hora que você quer. Beleza? Variação dos últimos 12 meses. Isso aqui significa o quanto ele valorizou nos últimos 12 meses. Então, você pega aí o último ano, ele subiu 12,66%. Sendo que essa variação aqui, se eu não me engano, ele considera o quanto te pagou de dividendo. Tá? Eu vou até colocar aqui em cima, a variação do preço do ativo com base nos últimos 12 meses. Consideramos também os desdobramentos, grupamentos, bonificações, não vou entrar no mérito de explicar o que é isso agora, futuramente, e proventos, que são os dividendos, ou seja, dentro desses 12,66% tá esse 9,30% aqui, beleza? Ou seja, ele te pagou 9,30% e valorizou mais aí uns 3,36%, beleza? Pessoal, fiz um pequeno corte que eu tinha falado uma informação errada aqui sobre o gráfico. Então, vou retornar a falar do gráfico. Na verdade, vocês nem vão ver aí, né? E aqui é o seguinte, ó, aqui abaixo vocês têm um gráfico, vocês conseguem ver em determinados períodos de tempo. Eu vou deixar aqui um ano mesmo. E aqui vocês têm as opções. Isso aqui que eu tinha falado errado, que é a cotação ajustada e a cotação padrão. Tá? Eu recomendo particularmente usar a cotação ajustada, porque ela ajusta, ó, a cotação ajustada é ajustada por desdobramentos, dobramentos, bonificações e proventos, que são os dividendos, trazendo assim o ganho real, valorização mais provento de quem investiu no ativo. Ou seja, essa valorização aqui é considerando os dividendos que você recebeu. Beleza? Não é para você pensar assim, então eu teria comprado aqui, ó, nessa cotação de um ano, eu teria comprado aqui em 90 e pouco e teria valorizado tudo isso aqui só em cotação mais dividendo. Não, é contando os dividendos que você recebeu nessa valorização. Beleza? Então vamos lá. Próximo ponto é que vocês vão ter outras informações, beleza? Que são interessantes de olhar. Você tem a rentabilidade aqui, ó, no último mês valorizou 0,24. Rentabilidade real, que eu acho que está bugado, porque está 0,24. Talvez a inflação do mês não tivesse saído ainda aqui, quando eles forem atualizar no site, né? 3 meses, aqui já está melhor ajustado, 0,95 de rentabilidade, rentabilidade real 0,37. Como está escrito ali, acabei nem falando, é rentabilidade menos inflação. Então você consegue olhar aqui também na janela de tempo se esse fundo acabou performando melhor que a inflação e se você teve uma rentabilidade real ao longo do tempo. Beleza? Descendo aqui, você tem mais algumas informações, ó, razão social, que é o nome aí do fundo mesmo, CNPJ, público-alvo, segmento, tipo de fundo imobiliário, prazo de duração do fundo, tipo de gestão, uma gestão ativa. Se eu não me engano, num vídeo sobre tudo que você precisa falar sobre, tudo que você precisa saber sobre, para iniciar no mundo dos investimentos, eu falei essa questão de tipo de gestão, tá? Então, eu recomendo você voltar lá para assistir e entender o que é tipo de gestão, beleza? Principalmente na parte ETF é o que eu falo disso. Por quê? Tipo de gestão impacta diretamente nisso aqui, ó, taxa de administração. Taxa de administração
é um valor que é pago, é descontado do seu dividendo antes de você receber ele. É um valor que o gestor administrador te cobra para gerir aquele fundo. E você acaba nem vendo ele ser descontado, porque ele é descontado do dividendo antes de você receber. Beleza? Aí, conforme eu falei, a vacância do fundo, 3%, cotas emitidas, valor patrimonial, que é a soma de todo o patrimônio do fundo, todos os imóveis, né? E por aí vai. E aqui, ó, último rendimento, ou seja, no mês passado, ali pelo dia 15, talvez deve ser o dia que eles pagam, pagou 81 centavos por cota. Beleza? Aqui vão ter algumas outras informações, se vocês quiserem olhar aí, nos últimos 5 anos, 10 anos e etc. Beleza? Aqui, outro gráfico que é interessante, para vocês verem como alguns ativos performam ao longo do tempo. Você tem aqui, ó, o BTLG, né, que é a linha vermelha, o IFIX, que é no próximo vídeo eu vou falar melhor o que é, mas é como se fosse uma junção de todos os fundos imobiliários, né? Ele é um índice que agrega todos os fundos imobiliários, beleza? E você tem aqui o CDI, deve ser esse azul aqui, né? E aí é um comparativo de quem acabou performando aí nos últimos 2 anos, beleza? E aí, como a gente anda num ciclo de juros altos no Brasil já há uns 5 anos, mais ou menos, né? Você pode ver que tanto o BTLG quanto o próprio IFIX acabaram performando um pouquinho pior, apesar de que o BTLG está bem próximo. E aqui você consegue colocar fazer outras comparações, né? Com a inflação, por exemplo. Você vê que tanto o IFIX quanto o BTLG quanto o CDI ganharam. Ibovespa, que é a Bolsa do Brasil. Vocês veem que durante algum tempo foi perdendo e agora recente ali a partir de 2025 tem ganhado. E por aí vai, né? O Small 11 aqui, que é um índice de pequenas empresas listadas em bolsa, né? Não no Ibovespa no caso. O IDIV, que é um ETF de empresas que pagam dividendos, né? E por aí vai, vocês conseguem fazendo essa comparação, beleza? E aqui, ó, vai ter algumas informações também que vocês conseguem comparar, ó. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos, no BTLG você teria 1.251,50, beleza? E aqui tem os comparativos, ó, 1.251,50, BTLG, IPCA, se tivesse sido só corrigido pelo IPCA, você teria R$ 1.096, pelo Small 11, se você tivesse investido no Small 11, 1.098 e assim por diante, vocês conseguem fazendo esse comparativo, beleza? Aqui embaixo tem uma comparação de alguns indicadores com outros fundos imobiliários do mesmo setor. Então tá aqui o BTLG, né, paga 9,3 dividendo, aí tem aqui o HGLG pagando 8,86, P sobre VP, tá? Mexeu um negócio aqui, mas tanto faz, tá? Enfim, BTLG, P sobre VP, 1, aqui comparado com esse PATL11, está em 0,95, e aqui do lado vai outras informações, tipo, segmento e etc. Beleza? Aqui tem essa checklist do investidor 10, né? Checklist buy and hold, que é o que eu defendo, inclusive, nos investimentos. Eu prefiro isso aqui do que... Eu até entendo de trade, né? Futuramente eu vou falar um pouco a respeito disso, mas eu prefiro o buy and hold imbatível. Vocês vão ver isso que futuramente eu vou mostrar em outros vídeos, né? Essa questão do buy and hold, como que no longo prazo ele ganha de trade, day trade, de basicamente tudo. E você tem menos dor de cabeça, inclusive, fazendo buy and hold. Beleza? E aqui você tem esse checklist, né? Esse fundo imobiliário tem mais de 5 anos listado na Bolsa, liquidez diária média acima de 700 mil, patrimônio acima de 1 bilhão, vacância física média dos últimos 12 meses abaixo de 10%, e assim por diante, beleza? Aqui vai ter algumas outras informações, né? O yield do último mês foi de 0,79%, que foi os 81 centavos, últimos 3 meses, blá, blá, blá. Aqui, ó, é um comparativo dos últimos meses do que pagou de dividendos, né? Tem as barrinhas, você vê que elas estão basicamente sempre na mesma altura, varia bem pouco. Então, é um fundo que aí no último 1 ano foi bem consistente no seu pagamento de dividendos. Honrou com pagamento em todos os meses no último ano. Inclusive, eu poderia colocar o máximo aqui para ver. Ó. Ah, não, só a versão paga. Não paga, então não vou ter. 5 anos. Pronto. Vocês veem que ele foi lentamente crescendo o pagamento de dividendos. Ou seja, é um fundo que, além de te pagar dividendos, aos pouquinhos ele vai crescendo esse pagamento ao longo do tempo. Beleza?
Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui mais para baixo o que é que tem de importante. Aqui vai ter algumas informações sobre o fundo, que eu também acho bem importante. Mas o interessante é isso aqui, ó, lista de imóveis, tá vendo? Lembra que eu falei no vídeo anterior da diversificação de quantidade de imóveis, local de imóveis e até de clientes? Aqui vocês conseguem ver mais ou menos isso. Por exemplo, não vai ter a de clientes, mas eu tenho a de localização. Você vê que aqui no BTLG a maioria esmagadora, 28 imóveis, acho que é o quê? 90%, provavelmente, 80%, é tudo em São Paulo. É justificável porque São Paulo é o principal estado do Brasil, né? Então, e tem outros em alguns outros estados, Rio, Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina. Então, é interessante olhar isso aqui, né? E vem algumas informações sobre cada imóvel, beleza? Vacância, história de vacância, ó. A gente vê aqui que do ano passado para cá, ano passado, julho de 2025, a vacância era de 1%, né? Agora, em novembro, 3%. Provavelmente algum inquilino, estou chutando de orelha, venceu o contrato, rescindiu o contrato que saiu, e ali devia ser uma sala comercial, um pedaço de algum galpão, alguma coisa assim, né? Que às vezes esses galpões, esse é um fundo de galpão, eles atendem vários clientes, eles têm partes ali destinadas a diferentes clientes. E às vezes um desses clientes que tinha uma determinada parte desse galpão decidiu sair por qualquer motivo que seja, e aí aumentou a vacância de 1 para 3%. Beleza? Então vocês conseguem ver isso aqui também. E aqui, ó, importante, já está ficando muito longo, eu vou para encerrar. Né? Aqui para baixo vai ter só uns comentários, o pessoal consegue comentar, quem tem conta aqui, beleza? Que é isso aqui, ó. Você tem um informe mensal que você consegue abrir aqui, que é justamente o que os gestores, administradores, a internet me ajuda, estão fazendo basicamente naquele mês ali, né? Por isso que o nome é informe mensal. Você tem também um relatório gerencial que costuma ser feito todo mês, né? Então, é um site que facilita muito a vida, entendeu? Você consegue ver várias informações aqui. Mas, por exemplo, você não consegue ver questão de contrato, igual eu falei, que é bom ver. Vocês vão ver, por exemplo, esses informes mensal, que não está querendo abrir, não sei se é a minha internet ou não, ou um relatório gerencial. Vou clicar aqui para abrir, para ver se ele abre. Não, é a aba do site mesmo que não está abrindo ali o informe mensal. Beleza? Você consegue abrir esse relatório gerencial. E aqui vai te dar outras várias informações que são pertinentes, às vezes, de você saber, que são apontamentos do gestor ou do administrador. Beleza? Então, você vai ter, ó, comentário do gestor, ó, o BTLG conta com 34 imóveis, totalizando 1.400.000 metros quadrados de área bruta locável, isso aqui que é o ABL. Aproximadamente 96% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo, e por aí vai. Ó. Você tem várias outras informações aqui, valor de mercado, número de cotistas. Então, você consegue lendo aqui, ó, demonstração de resultado, mês a mês, né? Eles trouxeram aqui os últimos. Tá meio desatualizado, enfim, tá até abril. Fevereiro, março, abril, mas vocês conseguem ter uma ideia aqui, beleza? Em um consolidado de 2026 até o momento, né? E por aí vai. Composição do resultado por cota, né? Ou seja, resultado por cota é o quanto de lucro por cota negociada o fundo tem, né? É basicamente isso. O quanto do lucro, quantos por cento cada fator compõe do lucro em relação a cada cota. Ou seja, se o fundo tem R$1 de lucro por cota, isso aqui é o que compõe esse R$1 por lucro, tá vendo? Então tem aqui, ó, rendimento, blá, blá, 0,11 é de quê? Acho que receita financeira, por exemplo, esse azulzinho aqui, ó. 1,02 do resultado por cota. Um azul escuro, receita imobiliária, e assim por diante. Então, vocês conseguem ter acesso a essas informações por aqui, beleza? E aí tem outras informações aqui, ó, alavancagem, blá, 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 rentabilidade desde a gestão BTG, porque antes devia ser um outro fundo, provavelmente, por isso que eles estão falando antes, desde a gestão BTG, né? Aqui estão puxando desde junho de 2019, que é quando começou o fundo, ó. Então, quando você puxa um gráfico desde 2019, ó, você vê que o BTLG ele está ganhando basicamente o CDI do Ibovespa e do IFIX. Né? Então, vocês veem porque que uma boa gestão, às vezes, consegue trazer de retorno, trazer de valorização. Beleza? Então, assim, não vou me estender mais aqui. São pontos que são interessantes de você ter atenção naquele site e no relatório mensal ou da administração. Até saiu aqui o informe mensal. Beleza? E para finalizar o vídeo,
aqui, vamos voltar para a apresentação. Aqui, 10 perguntas para se fazer antes de comprar um fundo imobiliário, beleza? Primeiro, dividend yield está entre 7% e 12%? Se sim, é sustentável? Como é que eu vou saber se é sustentável, Matheus? Relatório gerencial, relatório mensal, para saber se aquele dividendo, por exemplo, não está sendo pago com dinheiro de dívida. Isso, a empresa pegou um empréstimo, o fundo imobiliário pegou um empréstimo, estava sem caixa, e aí está te pagando dividendo ainda numa situação que teoricamente não seria tão positiva. Como é que você vai saber se esse dividendo é sustentável? Só lendo o relatório, não tem outro jeito, beleza? P sobre VP está abaixo de 1,10. Opa. Sem prêmio excessivo, prêmio, o que quer dizer prêmio? Se ele está acima de 1, né, quer dizer que ele está sendo negociado acima do valor patrimonial, ou seja, os investidores estão dispostos a pagar um prêmio para ter a cota daquele fundo. Por quê? E se esse porquê explica esse prêmio, ele é excessivo ou não? Excessivo esse prêmio está sendo pago acima do que deveria? Será que esse fundo vale realmente esse prêmio que ele está sendo negociado a mercado? Beleza? Então isso aí demanda que você faça um estudo. A vacância física está abaixo de 10%. A gestora tem histórico sólido e track record positivo? Como é que vai saber isso? Lendo o relatório gerencial. Normalmente, se o fundo tem valorizado ao longo do tempo, é porque a gestão tende a ser boa. Não necessariamente, mas tende, tá? Isso é só para resumir, mas para ter 100% de certeza, só relatório mensal e gerencial. O tipo de ativo faz sentido no cenário econômico atual? Lembrando que eu falei agora há pouco, ciclos de juros e ciclos econômicos. Tem que saber isso para saber se esse investimento vale a pena no momento atual, ou se você for levar para longo prazo, você tem que ter em mente que você pode sofrer um pouco dependendo do ciclo. Sofrer como assim? Perder um pouco de valor mesmo, né? Ter a desvalorização ali da cota. Beleza? Valtio. Os contratos têm prazo médio superior a 3 anos? Matheus, como é que eu vou saber disso? Só lendo o relatório. Beleza? O ideal é que sejam contratos atípicos longos. 5, 8, 10 anos é melhor, que gera maior previsibilidade de receita. Ou seja, contrato longo e que, por consequência, por ser longo, vai gerar mais previsibilidade de receita. E normalmente, se algum locador quiser rescindir esse contrato, ele vai ter que pagar uma multa. Beleza? O setor tem demanda crescente, por exemplo, o setor de logística tem tido demanda crescente por causa do crescimento do e-commerce. Beleza? Diversificação. O fundo possui mais de 5 imóveis ou ativos distintos. Foi o que eu mostrei ali, no caso do BTLG, ele tem 28 em São Paulo e mais uns 5, 6 aí Brasil afora, ou seja, possui mais do que um imóvel e que provavelmente tem diferentes clientes. Beleza? Como é que eu vou saber que tem diferentes clientes? Só relatório gerencial que mostra ali o portfólio de clientes, beleza? Gestora publica relatórios mensais detalhados na CVM, mas como eu mostrei o investidor 10, ele já agrega ali o relatório mensal e o gerencial. Mas se você quiser atrás, é esse site aqui, tá? Que está aqui, logo abaixo da pergunta, que basicamente é esse site que eu deixei aqui, beleza? O site da CVM, onde você vê em fundos de investimento, né? E aqui você consegue buscar, por exemplo, pelos fundos, ó. BTG, fundos, cadê? De imóvel, investimento imobiliário, beleza? Aí vai aparecer vários, você tem que achar pelo nome. Eu já decorei, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Se eu não me engano, é esse aqui, beleza? E aqui você consegue, por exemplo, puxar algumas informações, ó, demonstrações financeiras, informe mensal e assim por diante, beleza? Vamos adiantar para terminar o vídeo. Volume diário negociado superior a 1 milhão. E acho que é isso. Beleza, pessoal? Agradeço por vocês ficarem até o final desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem. Próxima parte do vídeo vai ser o encerramento dessa série sobre fundos imobiliários. Recomendo que assista a anterior, recomendo que assista a próxima. E basicamente é isso. Peço que me siga no Instagram, @mateus.invest.f. Me mande um e-mail, a gente pode conversar por lá também. E basicamente é isso. Deixa o like, encaminha esse vídeo para quem você acha que precisa saber dessas informações. E desde já agradeço, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.